Tá gravando e fala, fãs de futebol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal News Fute. E hoje nós separamos para vocês um giro de rodada. Esse final de semana da bola tá incrível, pois nós temos Brasileirão, Nations League, o Pedro do Flamengo pode estar saído no final da temporada, o Sérgio Ramos também pode sair do Real Madrid. Você não viu nada disso? Então vem comigo aqui no vídeo que eu vou falar para vocês. Oi, eu sou o João Vitor e vamos falar de futebol. Começando aqui pelo Brasileirão, nós tivemos Vasco e Sport se enfrentando lá na Ilha do Retiro. O Sport e o Vasco acabaram tendo um jogo bastante equilibrado, só que o Sport entrou pelo cano. O argentino Germancano marcou 2 gols após 2 meses sem marcar e carimbou a vitória para o Vasco, que estava a 9 jogos sem vencer. Um grande jejum e o Vasco agora fica um pouco mais tranquilo, mas ainda está lá embaixo na tabela. Santos e Internacional se enfrentaram lá na Vila Belmiro e o Santos estava com vários desfalques devido à Covid-19. Só que em um jogo sem criatividade para os dois lados, o Internacional com Abel Braga novamente, que, convenhamos, não vencendo um bom treinador e já estava na hora de aposentar, mas ainda está lá no Inter, né? Acabou perdendo por 2-0. O Santos garantiu sua vitória e deu uma aliviada, e o Internacional já está 4 jogos sem vencer e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro retornou à liderança, roubou novamente a liderança do Internacional. Lá na Neoquímica Arena enfrentou o Corinthians, em um jogo que já começou quente. Aos 4 minutos, Vargas, do Atlético Mineiro, foi puxado na área por Gil, do Corinthians. Só que em um pênalti claro, e o juiz deu novamente aquela ajudadinha que a gente conhece para o Corinthians, não marcou um pênalti na frente dele. O VAR até revisou o lance, mas também não marcou o pênalti. Não sei por quê, porque o pênalti foi claro. O Gil puxou o Vargas e o Vargas caiu. Só que logo depois disso, o Corinthians já conseguiu abrir o placar com Davó. 1-0 para o Corinthians, só que o Atlético buscou o placar, marcou e virou o jogo. 2-1 para o Atlético, que retorna à liderança com um jogo a menos, podendo ampliar sua vantagem. Já o Atlético Paranaense visitou o Goiás, lá no Goiás, e venceu novamente. É o segundo jogo que o Atlético Paranaense vence com mais um gol do Renato Kaiser, quem vem jogando muito no Atlético Paranaense e a gente falou no nosso primeiro vídeo. Com isso, o Goiás se afunda na lanterna lá dos afogados e já são 11 jogos sem vencer, sendo 10 com o técnico Enderson Moreira, ex-Cruzeiro. Com isso, o Enderson Moreira está 2 meses no comando do Goiás e não venceu nenhum clube. Ele não ganhou comandando o Goiás, então a situação tá feia lá e pelo visto ele vai ser rebaixado. Em um jogaço lá no Castelão, São Paulo e Fortaleza estavam bastante equilibrados. O Fortaleza já abriu o placar logo no início do jogo. Só que no final do primeiro tempo, o São Paulo conseguiu empatar. Aí começou o segundo tempo, pegado ainda, bola para lá, bola para cá. Luciano apareceu e virou para o São Paulo. Só que depois o Fortaleza empatou novamente. Só que no final da partida, Luciano, o salvador da pátria, o Superman do São Paulo, virou, garantiu a vitória para o São Paulo, que assume o terceiro lugar. Venceu de 3-2 o Fortaleza, só que o São Paulo tem 3 jogos a menos e pode pegar o primeiro lugar do Atlético Mineiro e também abrir uma vantagem. Já o Grêmio, uma arrancada excepcional, chegou ao topo da tabela, batendo no Ceará, deu 2 tapas na cara dele e venceu por 4-2. Dominou a partida, jogou bonito e mostrou o Grêmio que a gente conheceu, o Grêmio que encantou o Brasil nas últimas temporadas. Já o Palmeiras dominou o Fluminense e venceu por 2-0 com 2 gols de Rafael Veiga e roubou o 6º lugar do Fluminense. E essa já é a 4ª vitória seguida do técnico Abel Ferreira. O português vem comandando muito bem o Palmeiras, que está sendo implacável também. Na segunda partida do técnico Rogério Ceni pelo Flamengo, ele empatou com o Atlético Goianiense lá no Maracanã. O Atlético Goianiense estava com uma retranca impenetrável, só que aos 45 minutos Bruno Henrique apareceu para o Flamengo e marcou o primeiro gol. Só que no segundo tempo Zé Roberto apareceu para o Atlético Goianiense também e empatou a partida. Ficou 1-1 e o Flamengo está em 4º lugar na tabela do Brasileirão. Bahia e Coritiba, na tarde de segunda-feira, se enfrentaram lá no Couto Pereira. No jogo que começou até animado, o Coxa abriu o placar. Só que o Bahia se reorganizou e virou a partida, 2-1 para o Bahia. Encerrando a rodada na noite de segunda-feira, Bragantino e Botafogo se enfrentaram lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Em um jogo bastante equilibrado, o Botafogo abriu o placar, só que o Bragantino correu atrás do resultado e virou. Com essa vitória, o Bragantino dorme fora da zona de rebaixamento e o Botafogo vai se afundando cada vez mais.
E partindo para a Europa, mas antes disso, você que acompanha nossos vídeos todos os dias já sabe o que tem nesse momento, né? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, pois isso motiva a gente a trazer vídeos melhores para vocês. E chegando aqui na Europa, nós não tivemos jogos nas principais ligas devido à Nations League. Então vamos falar da Nations. A Alemanha venceu a Hungria e dominou a partida, ganhando por 3-1, com gols de Sané e 2 gols de Timo Werner para a Alemanha. Já lá na Hungria, diminuiu com Roman. Em um jogaço, França e Portugal buscaram o resultado do início ao fim, só que o resultado ficou com a França vencendo por 1-0 com um gol de Kanté, o volante que joga muito. Já a Espanha não desempenhou um bom papel, empatou com a Suíça por 1-1. A Suíça abriu o placar com Freuler. Já a Espanha, no final do segundo tempo, empatou com Gerard Moreno. E nessa partida, o Sérgio Ramos, o capitão da Espanha, um dos melhores zagueiros do mundo, se não o melhor atualmente, perdeu 2 pênaltis nessa partida e foi uma vergonha lá para o Sérgio. Já a Holanda venceu a Bósnia e Herzegovina com tranquilidade, com 2 gols de Wijnaldum e 1 gol de Depay. Já a Bósnia diminuiu com Previak. Já a Itália dominou a Polônia, não dando espaço para jogo e vencendo por 2-0, com gols de Jorginho de pênalti e de Berardi. Inglaterra e Bélgica se enfrentaram num jogo bastante equilibrado. Só que a Bélgica soube aproveitar os melhores momentos e venceu por 2-0, com gols de Iohi e Mertens. E com isso a Inglaterra foi eliminada e a Bélgica já está classificada. Depois de uma rápida passada pela Europa, a gente volta aqui para a América do Sul e vamos falar do nosso Brasil, que venceu na eliminatória sul-americana. Ganhou da Venezuela por 1-0 com gol de Roberto Firmino. Só que o Brasil teve bastante dificuldade para infiltrar na defesa da Venezuela. Mas é óbvio, né, já que foi mais um absurdo do Tite, que escalou 3 jogadores, Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison, que tem praticamente as mesmas características, jogam um pouco mais centralizado, mais infiltrados. E deixa Everton Cebolinha, um ponta esquerda criativo, que pode quebrar marcações, no banco. Pelo amor de Deus, né, Tite? Mas a gente tem que continuar aturando isso, já que a CBF não quer tirar o Tite de lá. Com isso, o Brasil teve 3 vitórias seguidas e está com 9 pontos em primeiro lugar nas eliminatórias. Falando agora de mercado da bola, o Real Madrid estaria interessado no atacante Pedro, do Flamengo. Seguinte o jornal Paparazzo Rubro-Negro, o time da Espanha estaria disposto a pagar 30 milhões de euros à Fiorentina pelo jogador. Só que, como o jogador está emprestado ao Flamengo, o Flamengo tem prioridade de compra e já vem negociando para poder ter o passe do jogador no final da temporada. Falando ainda do Real Madrid, o Sérgio Ramos, um dos principais líderes da equipe, um dos principais pilares, poderia estar de saída no final da temporada. Ele está com seu contrato de renovação parado lá do Real Madrid e o PSG está de olho nele, podendo oferecer um contrato de 3 anos para o zagueiro e também com 20 milhões de libras por temporada. Será que o Sérgio Ramos vai para o PSG? Com isso aumenta a chance do PSG ganhar uma Champions, hein? Já que o Sérgio Ramos é um zagueiro excepcional. Com a possível saída do Sérgio Ramos lá do Real Madrid, o Real Madrid pode furar o olho do seu principal rival, o Barcelona, que vinha monitorando a situação do Eric Garcia lá no City e planejando fazer uma investida no zagueiro. Só que como o Real Madrid vai perder o seu principal pilar, ele decidiu, não, peraí, eu tenho que me ajeitar aqui, eu não quero só o Éder Militão e o Varane, porque eu não confio neles, então eu quero trazer o Eric Garcia. Para onde o Eric Garcia vai, a gente não sabe, vamos esperar as próximas cenas. E para finalizar, o Mascherano, um dos principais jogadores argentinos que já ganhou tudo que foi possível, menos uma Copa do Mundo, está se aposentando aos 36 anos pelo Estudiante. O Mascherano já passou pelo Barcelona, onde teve o melhor momento da sua carreira, que ganhou 2 Champions e tudo com o Barcelona. Ele foi um dos principais nomes no setor defensivo do Barça naquela época. Jogou bastante, aí nas últimas temporadas acabou diminuindo, já que ele estava velho e decidiu anunciar sua aposentadoria. Parabéns, Mascherano, porque você foi um grande nome no futebol. Eu tinha falado que era para finalizar, mas nós recebemos uma notícia de última hora, pois tem vários clubes no Brasileirão com surtos de Covid-19. Flamengo, Palmeiras e entre outros. Clubes na Série B também, na Série C do campeonato e na Série D, onde não tem tantos recursos assim, também tem muitos surtos. Mas até quando a CBF vai continuar com o campeonato? Já que está aparecendo muitos casos e a CBF parece que não está se importando, a entidade máxima do Campeonato Brasileiro. Ela que manda aqui no Brasil a respeito de futebol.
Então, CBF, o que você vai fazer? Pois cada vez mais aumenta os surtos. Nós sabemos que os jogadores têm um bom condicionamento físico, mas pode ser ter algum que é predisposto a alguma doença e vir a falecer. Você vai esperar algum jogador morrer para poder dar uma paralisada novamente no futebol? Será para poder dar uma aliviada nos casos? A gente não sabe, né? E chegamos ao final de mais um vídeo, que pena, né? Então se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Também ativa o sininho, pois isso motiva a gente a trazer notícias sobre o seu time, sobre a sua pelada da esquina, qualquer notícia sobre futebol. Então até a próxima, tchau, tchau!